aqui a gente vai falar sobre a reflexão, que é aquele fenômeno óptico ondulatório em que uma luz incide sobre a superfície e volta para o meio em que ele veio. Lembrando que aqui não existe refração, não existe transmissão, que é a luz mudar de um meio para o outro. Isso aí a gente vai aprofundar no capítulo 3. Tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 3, a gente vai aprofundar nos fenômenos ópticos ondulatórios que mais aparecem na prova do Enem, reflexão e refração. E a forma como isso aparece na prova são em cima de aplicações, tá? Lembrando que a aplicação mais comum de reflexão é o estudo dos espelhos. E a gente pode lembrar 3 espelhos principais que podem ser abordados na prova do Enem. Os espelhos convexos e côncavos, que são da natureza dos espelhos esféricos, e os espelhos planos. Então a gente vai revisar aqui sobre esses tipos de espelhos, beleza? Vamos lembrar que existem diversos termos que podem vir associados à reflexão. Reflexão simples, que é basicamente você incidir uma luz sobre uma superfície e essa luz voltar, reflexão simples. A gente pode ter uma reflexão seletiva, que até a gente já citou na aula de hoje, que é uma reflexão que você incide uma luz sobre uma superfície, mas apenas uma faixa específica vai voltar. Então ali a gente teve uma reflexão seletiva. E é comum também a gente encontrar uma reflexão chamada de reflexão total. A reflexão total acontece em uma condição muito específica, tá? Quando você tem um meio menos refringente do que outro, certo? A luz sai do meio mais refringente, mais denso, ela bate numa superfície de separação e não consegue atravessar. Então a refração não acontece, você tem a luz voltando totalmente. Então perceba que a tentativa era exercer uma refração, uma transmissão, mas pelo ângulo ser específico e o material ser mais denso do que o outro que eu quero atravessar, aí a luz volta totalmente, a gente tem uma reflexão total. Beleza? Então pode aparecer o termo simples e seco, reflexão, o termo reflexão seletiva e o termo reflexão total. Existem também outros termos de nomenclatura que a gente tem que lembrar, e agora isso aí se deve à superfície, que seria uma reflexão regular ou uma reflexão difusa. Olha só, quando a gente fala antes de tudo sobre reflexão, a gente tem que organizar na nossa cabeça que a reflexão ela se ampara em 2 leis. A primeira lei seria, olha só, o raio incidente, ao incidir sobre a superfície, vai gerar um ângulo com a reta normal. Lembra que a reta normal é toda a reta que é perpendicular à superfície, beleza? Inclusive lá na dinâmica a gente estuda uma força chamada de força normal, que é aplicada justamente sobre essa reta, certo? Então, observa, eu tenho um ângulo formado com a normal, que é o meu ângulo de incidência. Quando a reflexão acontece, esse ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, a primeira lei da reflexão é essa. O raio incidente e o raio refletido são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, não existe mudança de meio. E também o ângulo de incidência equivale ao ângulo de reflexão. Lembrando que isso aí já é a segunda lei, né? A reta normal seria uma bissetriz do ângulo entre o raio de incidência e o raio de reflexão. Então, se eu tenho uma bissetriz, eu tenho uma reta que corta o ângulo na metade. Então, esses 2 ângulos de incidência e de reflexão têm que ter o mesmo valor, certo? Então, guarda esses pontos que a gente vai utilizar muito ali nas aplicações. Quanto à superfície, como eu havia falado, a gente pode encontrar uma reflexão do tipo regular. Quando a superfície é bem polida e eu tenho o ângulo de incidência sendo igual ao ângulo de reflexão, e perceba que os raios saem paralelos. Quando eu tenho uma superfície rugosa e irregular, o ângulo de incidência ainda é igual ao ângulo de reflexão. Lembra que existe a reta normal em cada superfíciezinha dessa, né? Lembrando que a superfície ser irregular vai produzir retas perpendiculares à superfície em locais diferentes. Então, se a superfície for irregular, a superfície for rugosa, perceba que os raios, após a reflexão, eles não saem paralelo, eles saem difuso, eles saem irregular. E perceba que no primeiro caso nós temos a formação de imagem, mas no segundo, não. Beleza? Então aprofundamos aqui a respeito da teoria de reflexão e iremos utilizar isso para responder ali as nossas questões. Vamos lembrar de um outro ponto, agora entrando dentro do modelo de questão dos espelhos esféricos, tá? Quando eu tenho um espelho esférico, é porque o espelho ele foi produzido a partir de uma esfera oca, certo? Então imagine que eu tenho aqui uma esfera oca. Eu passo um plano de corte em uma área, em um lugar, em um nível específico dessa esfera, e a resultante disso é uma calota. Então é como se fosse um chapéuzinho ali, né? Eu cortei a esfera em um lugar específico, produzi
essa calota, que é uma parte específica de uma casca esférica. Aí vamos lembrar, se por acaso eu fizer um polimento na região externa dessa calota, a luz, quando incidir aqui por fora, vai produzir um espelho, certo? E esse espelho tem um nome, né, Daniel? Qual é o nome desse espelho? É um espelho convexo. Lembra que a parte interna dessa calota, caso ela seja polida, a gente vai poder incidir um raio de luz aqui e esse raio refletir. E essa reflexão aconteceu na parte interna da calota polida, que seria um espelho côncavo. Então, ter um espelho convexo ou ter um espelho côncavo depende da área que você poliu dessa casca esférica, dessa calota, certo? Então eu tenho aqui, ó, uma superfície refletora externa, que seria a ilustração de um espelho convexo, e quando a área interna é polida, a superfície refletora passa a ganhar esse poder de refletir a luz que chega nela, temos ali um espelho côncavo sendo construído. E vamos lembrar que para a gente ter a formação das imagens, a gente precisa seguir algumas regras. E essas regras resumem ali o comportamento da luz. Vamos lembrar, um dos princípios que a gente reforçou nas primeiras aulas foi que a luz se propaga em linha reta, certo? E quando a luz se propaga em linha reta na frente de um espelho, ela vai ter consequências muito específicas. Por exemplo, se eu tenho um espelho côncavo aqui e eu incido um raio, olha só, um raio paralelo ao meu eixo principal, esse raio de luz vai convergir no foco. Beleza? Se eu tenho um raio de luz que vai incidir paralelo ao eixo principal, o raio de luz converge no foco. Perceba que isso também vai acontecer, mas não com o raio de luz, e sim com os prolongamentos, quando o raio de luz está incidindo pela parte esfera da parte externa da esfera, certo? Parte externa dessa calota. O raio de luz incide aqui, ó, e perceba que ele não tem como entrar para a parte do centro do espelho, porque a gente está na parte externa do espelho. Então, ele vai refletir, mas o prolongamento dos raios de luz passa pelo foco. Então, vamos lembrar, se eu tenho um raio de luz incidindo paralelo ao eixo principal, vai existir a reflexão e o raio de luz pode passar de maneira direta ou pelos seus prolongamentos pelo foco. Isso aqui é o primeiro raio notável que a gente não pode esquecer, beleza? Segundo raio notável, se a luz agora ela sair não paralelo, mas sobre o eixo, sobre o foco, perceba que ele volta paralelo em relação ao eixo principal. É como se fosse o princípio da reversibilidade sendo usado aqui. Se o percurso é igual, a ida ou a volta passa pelo mesmo caminho, certo? Mesma coisa a gente pode explicar aqui. Terceiro eixo, ou melhor, o terceiro raio notável é quando um raio de luz incide sobre o vértice, que é o ponto aqui do espelho, tá? Perceba que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão e ele volta com o mesmo ângulo, beleza? Refletiu com o mesmo ângulo. Mesma coisa para o outro espelho, para o espelho convexo. E por fim, quando um raio de luz incidir sobre o centro fictício dessa esfera, que é o centro, perceba que ele vai pelo centro e volta pelo centro. É como se ele estivesse entrando pela normal. Vale até a pena a gente lembrar um conceito até da matemática, né? Quando a gente tem uma esfera, a reta normal ela passa pelo centro dessa esfera, certo? Então, perceba que o raio de luz está passando sobre a normal, ele vai e volta pela normal. Mesma coisa acontece aqui. Se eu incido uma luz passando pelos prolongamentos do centro, ele vai e volta por essa reta, beleza? E isso vai dar margem para a gente conseguir responder a questão número 4. Vamos lá? Olha o que diz a questão de número 4. A ilustração apresentada, ou melhor, representa uma das mais conhecidas obras do artista gráfico holandês Escher. Aí vamos lembrar uma coisa. Os trabalhos do Escher, ele já apareceu no Enem diversas vezes. Apareceu essa imagem para essa questão 4, certo? Já apareceu essa imagem aqui, ó, na prova de matemática, falando sobre simetria. E essa imagem aqui já apareceu em alguns simulados. Então faz muito sentido a gente lembrar, fazer um Google rápido aí, procurar as obras desse carinha, desse holandês chamado Escher, só para você ter um caráter de familiaridade sobre essas obras, beleza? Aí ele continua. O seu trabalho tem como características as figuras geométricas e ilusões de óptica. Legal. Pelas características da imagem formada na gravura, que é essa primeira imagem aqui, o artista representou um espelho esférico de qual tipo?
muito provavelmente você deve ter visto que isso aqui é uma esfera, né? Ele nem fez um recorte. E a parte externa da esfera, quando ela é polida e recebe um raio de luz, a gente fala que esse espelho é do tipo o quê? É do tipo convexo, certo? Então a gente já consegue anular 3 alternativas, alternativa B, C e E. Espelho convexo é aquele espelho que é formado pelo polimento da região externa dessa esfera. Lembrou disso? Agora, Daniel, quais vão ser as características da imagem formada ali por esse espelho convexo? Aí a gente vai ter que lembrar dos raios notáveis, tá? Imagina que eu tenho aqui um espelho que eu produzi e a parte polida é justamente a parte externa. Lembra que o centro da esfera seria isso aqui. Vou usar o meu primeiro raio notável, que é aquele raio na qual mostra um feixe de luz incidindo paralelo ao eixo principal. Olha só. Beleza? Daniel, o que é que vai acontecer com esse raio de luz quando ele incidir na superfície do espelho? A gente tem que lembrar da nossa reta normal, que é aquela reta que é paralela, ou melhor, perpendicular à superfície e sempre vai passar, olha só, pelo centro. Então isso aqui que eu estou tentando desenhar para você é basicamente a nossa reta normal, para a gente revisar aqueles princípios fundamentais da reflexão. A reta normal vai servir como base para a gente utilizar aqui as leis da reflexão, beleza? Daniel, a gente falou que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, não é isso? Exatamente. Então a reflexão vai acontecer aqui, ó. A reflexão acontece aqui. E, Daniel, mas você não falou que esse raio notável, quando ele incide, ele volta pelo foco? Lembra que o foco de um espelho convexo, ele vai acontecer, olha só, dentro do espelho. Então são os prolongamentos de luz e não o raio mesmo que passa pelo foco. Lembrando que isso aqui é muito importante, porque quando eu tenho uma imagem que é formada não pelos raios de luz, mas pelos prolongamentos, eu tenho uma imagem que não é real, é uma imagem virtual. E a primeira coisa que a gente vai concluir é isso daqui, tá? Se os raios de luz forem se cruzar pelos seus prolongamentos, a gente vai ter uma imagem que é virtual. Ela vai ser formada dentro do espelho e não projetada, certo? Daniel, vamos utilizar aqui um outro raio de luz? Vamos. Eu vou utilizar um raio de luz agora, que é o raio de luz, olha só, passando aqui pelo vértice, beleza? Show de bola. Coloca aí. Raio de luz incidindo sobre o vértice. Quando o raio de luz incide aqui sobre o vértice, vou só ajustar aqui para ficar melhor. Perceba que o ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. E eu quero que você lembre que a reta normal, ela pode também estar passando ali pelo eixo principal, não é isso? Então, eu nem vou escrever essa reta verdinha aqui, ó, mas eu vou utilizar o próprio eixo principal como sendo a referência. Então, tem um ângulo de incidência com a normal. Eu vou encontrar agora o meu ângulo de reflexão, beleza? Olha o raio de luz que foi refletido. Ó. Foi isso aqui. Perceba que os prolongamentos desse raio de luz vão estar lá pelo espelho. E a gente fala que os cruzamentos dos raios de luz após a reflexão acontecer é o que gera justamente a nossa imagem, né? Olha a imagem que foi gerada aqui. Eu tenho aqui o meu objeto e aqui está a minha imagem, certo? Então, Daniel, essa imagem ela foi formada pelo cruzamento dos raios de luz. Então, ela é uma imagem virtual, certo? Ela é uma imagem que tem um tamanho menor do que um objeto. Então, é uma imagem menor. E perceba que essa imagem não está de cabeça para baixo. É uma imagem direita. Por esse motivo, a conclusão dessa imagem vai ser uma imagem virtual, formada pelo cruzamento dos raios de luz, pelo prolongamento dos raios de luz. É uma imagem direita, ela não está invertida. E é uma imagem menor do que o próprio objeto. E perceba que isso aqui está na alternativa letra A. Ó. A imagem é formada por um espelho convexo, pois as imagens de todos os objetos formados pela esfera, inclusive do artista, são virtuais. E você ainda pode falar que é virtual, direita e menor. E existe uma aplicação complementar que a gente pode lembrar, que seria justamente que um espelho convexo, ele amplia
o campo de visão. Então a gente pode utilizar esse espelho, por exemplo, na saída de um prédio, para que a gente consiga ter uma amplitude maior de visão ali para o setor de segurança, beleza? O nosso segundo modelo de questão fala sobre os espelhos côncavos, que é justamente aquela parte interna da calota. Peguei a calota, poli a parte interna, quando um raio de luz incidir sobre aquela superfície, ele vai refletir. Então isso aí seria o nosso espelho esférico côncavo. Existem 3 aplicações que você precisa deixar muito fresca na tua cabeça, que é a aplicação do fogão solar, do forno solar e também da usina heliotérmica. Vamos lembrar como é que funciona cada caso aqui. A minha primeira aplicação que eu trago para vocês é a aplicação do fogão solar. E perceba que para um fogão ser chamado de fogão, uma panela ou alguma coisa que eu queira aquecer precisa estar exposta a uma fonte de chama ou uma fonte específica de calor. Olha como é que o fogão solar funciona. Os raios solares, eles vêm do infinito, né? Eles vêm de uma distância muito longa. Então, se eu tenho raios solares vindo ali de uma distância muito longa, eles vêm paralelo, certo? Raios solares que vêm paralelo ao meu espelho, eles vão se coincidir após sofrer a reflexão num ponto chamado foco. Lembra disso? E é justamente esse foco que funciona como sendo a chama desse fogão, o ponto de entrega de calor para aquela panela para gerar o aquecimento. Perceba que, geometricamente falando, é isso aqui que acontece. Ó. Os raios de luz incidem na superfície interna dessa calota, eles vêm paralelo, e perceba que a gente tem, após a reflexão acontecer, um encontro desses raios de luz justamente no foco. E é aqui que acontece a concentração de fato de energia, beleza? Então, o ponto do foco, ele funciona como se fosse a chama do fogão. E lembra que eu tenho aqui muito raio solar concentrado num único ponto, gerando essa concentração. Eu desenhei só 2 raios solarzinhos, mas eu poderia ter desenhado infinitos aqui, ó. Lembra que todos vão incidir no espelho e vão refletir passando pelo foco. Não é isso? Perfeito. Daniel, essa questão já apareceu no Enem? Com certeza. Inclusive foi um modelo de questão que eu trouxe aqui, que foi do Enem 2011. Vamos ler essa questão rapidinho, depois a gente fala sobre as outras 2 aplicações. A figura mostra uma superfície refletora em formato parabólico, que é justamente essa nossa primeira imagem, que tem sido utilizado como um fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada sempre voltada para o Sol, ou seja, para receber esses raios de luz paralelos ao eixo principal do espelho. Nesse caso, a panela deve ser colocada em um ponto determinado para maior eficiência do fogão. Considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, a maior eficiência acontece porque os raios solares vão sofrer o quê? Vão sofrer, antes de tudo, uma reflexão por se concentrarem no foco da parábola. Perceba que as outras alternativas brincam com outras posições do espelho. Então, se você lembrou muito bem aí qual seria esse raio notável, né, um raio notável mais clássico que a gente possa encontrar, que é quando o raio de luz ele incide paralelo ao espelho, ele vai refletir nesse espelho e vai passar pelo foco, né? Então, os raios solares que vêm paralelo ao espelho vão refletir no espelho e vão voltar no foco. E perceba que esse foco, né, vai ser como se fosse a nossa chama, o ponto de maior concentração aqui de energia. Então a gente marca de fato na alternativa letra C. As outras aplicações que eu quero mostrar aqui para vocês se parecem um pouco com o fogão solar. Serve para aquecimento, mas não usa a mesma tecnologia. A segunda aplicação que eu quero trazer para vocês é o forno solar. Perceba que eu coloco uma panela, alguma coisa que eu quero cozinhar, dentro de uma região, dentro de uma caixa, que é coberta por um material espelhado. Pode ser um papel alumínio. O raio de luz vai entrar ali dentro, vai ficar batendo aqui nessas paredes espelhadas e vai gerar uma região aquecida. E para a gente intensificar a temperatura desse forno, a gente coloca uma tampa de vidro. Lembra que o vidro ele é opaco à radiação infravermelho. Então funciona como se fosse de fato uma estufa. No primeiro caso eu tenho uma fonte de chama, né? Uma fonte de aquecimento, como se fosse de fato um fogão. Aqui eu tenho como se fosse uma estufa, uma região aquecida que simula um forno. Então perceba esse paralelismo, tá? Do fogão para o forno, beleza? E em caráter industrial, em caráter
que vai obter um valor de energia muito superior, nós temos as usinas. Usinas que utilizam raios solares, não para a placa fotovoltaica, mas para aquecer uma massa de água ou uma concentração de sal que vai gerar uma reação química a posteriori. Como é que funciona? Os raios de luz, eles vão se concentrar nesses imensos espelhos ou numa associação de pequenos espelhos, formando uma grande parábola. Perceba que os raios de luz chegam paralelo a esse ponto, vão ser concentrados em um lugar específico chamado foco, e ali eu posso esquentar uma massa de água. E essa massa de água evaporar, fazer mover uma turbina, essa turbina estando acoplada a um gerador, eu tenho ali energia elétrica. A mesma coisa acontece quando eu uso sal, um sal. Inclusive já apareceu isso na prova do Enem, tá? Um sal que ele vai conseguir absorver mais energia, uma solução, e vai gerar, consequentemente, energia elétrica ali no final. Então, dentro de espelhos côncavos, essas são as 3 principais aplicações que vocês precisam. Então, o nosso modelo número 3 de reflexão, e aqui a gente vai falar sobre os casos, as aplicações de associação de espelhos. Existem 2 aplicações que são muito comuns nos vestibulares. O Enem, por sua vez, só cobrou o primeiro e, quem sabe, ele cobra a segunda aplicação esse ano. Como é que funciona o primeiro caso, né? A primeira aplicação. Essa primeira aplicação se chama mirascópio, onde eu tenho a associação de 2 espelhos esféricos, tá? Vou pegar aqui as 2 calotas, vou meio que acoplar e, geometricamente, a gente tem a coincidência do vértice do espelho 1 coincidir com o foco do espelho 2. Então, a gente tem uma sobreposição de vértices com o foco do outro espelho. Então, perceba que esse espelho 1 tem um vértice aqui, mas o foco dele é esse. O espelho 2 tem esse vértice, mas o foco dele está aqui. Quando existe essa coincidência de foco de um espelho com o vértice de outro, após sucessivas reflexões, a gente tem a projeção da imagem daquele objeto. E perceba que esse objeto que está aqui terá a sua imagem projetada um pouco mais para frente. Isso é engraçado porque se você enxergar esse objeto assim de cima, você percebe que essa imagem está um pouco saltada para fora. Então é como se existisse um fantasminha, né? O objeto estivesse saltando aí para os seus olhos. Claro que essa imagem aqui que o Enem trouxe gerou uma certa aberração. Por quê? Eu não consigo visualizar esse fantasma olhando esse equipamento aqui de lado, tá? É impossível isso aqui acontecer. Ele exagerou um pouco mais nessa projeção, tá? O que a gente consegue perceber é que olhando de cima, né, ou com alguma inclinação para esse orifício aqui, a gente percebe de fato essa imagem daquele objeto um pouco mais saltada para cima. Mas como apareceu aqui na questão, não, tá? Mas o que é que a gente pode guardar disso aí? Nós temos uma associação de espelhos esféricos que o vértice de um espelho coincide com o foco do outro. Beleza? Então temos aqui a aplicação do mirascópio que já apareceu na prova do Enem. Agora a gente vai falar de uma aplicação muito utilizada em submarinos. Acredito que você já deve ter visto, né? O pessoal está lá no submarino, coloca só a câmerazinha, a lentezinha para fora e ele consegue enxergar o mundo ali à volta. Esse dispositivo chamado periscópio, ele utiliza reflexão, certo? Para basicamente transmitir um raio solar. Imagina que um raio de luz, ó, bate aqui por esse espelho, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, foi para cá, bateu no outro espelho e chegou no olho do indivíduo. Perceba que a gente pode utilizar não apenas espelhos planos, mas também um prisma, tá? Perceba que além da reflexão, a gente tem uma transmissão nesse caso. A luz entrou na face desse prisma, certo? Transmitiu. Na face aqui de cá, ele sofreu uma reflexão, transmitiu de novo, sofreu outra reflexão e tivemos ali o caso de chegar aos olhos do indivíduo uma luz que está, uma imagem que está lá em cima, certo? Lembrando que as etapas de fenômenos que acontecem quando o periscópio utiliza prisma já apareceu numa prova, não no Enem, que seria a refração, certo? Uma reflexão aqui e outra refração logo na sequência, beleza? Então, ilustrar a sequência de fenômenos é um tópico comum também que aparece nas provas. Vamos ler aqui a questão de número 6 para a gente conseguir resolver esse problema. Olha só. Mirascópio 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento utilizado na figura tem dimensões apresentadas no esquema. É composto por 2 espelhos côncavos, E1 e E2, apoiados um sobre o outro.
por suas bordas de tal maneira que o vértice do primeiro espelho coincida com o foco do segundo espelho e vice-versa. Na abertura circular do segundo espelho, é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice do primeiro espelho. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E2 e E1. Esse ponto aqui é muito importante para a gente lembrar, porque se os raios de luz forem se cruzar e formar uma imagem, os próprios raios de luz, a imagem tem que ser real. Lembrando que a imagem só pode ser virtual se ela for formada pelo prolongamento dos raios de luz. E observe que na imagem a gente tem a imagem sendo gerada pelo próprio raio de luz e não pelos prolongamentos. Então, só por esse tópico, só por essa parte aqui do texto, a gente já dá para marcar aqui ó, ou A, B ou C. É uma imagem formada real, formada pelo cruzamento dos raios de luz e não pelos prolongamentos, beleza? Aí ele continua, os observadores julgam visualizar o objeto quando estão de fato visualizando apenas a sua imagem, que seria a projeção, né? O efeito só é possível porque a superfície de ambos os espelhos são de extremamente qualidade. Então, quanto mais nítida, quanto mais polida for esse espelho, melhor seria justamente essa projeção, tá? Um espelho de baixa qualidade, com certeza ele não iria projetar esse fantasminha com tanta nitidez. A natureza da imagem formada, real, a gente já encontrou isso, e a distância vertical entre cada ponto, objeto e sua imagem seria o quê? Perceba que a gente tem aqui uma questão basicamente de identificação, né? Ó. Observe, se eu tenho o objeto aqui e a imagem sendo formada aqui pelo cruzamento dos raios de luz, que distância é essa, cara? É só você olhar para o valor que está aqui, ó. 3,8 mais 3,8. Então perceba que a distância do objeto para a imagem é a soma de 3,8 com 3,8, seria 7,6. Então a resposta da questão tem que falar que a imagem é real, porque ela é formada pelo cruzamento dos raios de luz, e a distância da imagem para o objeto, 7,6. Fim de papo.